Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês um vídeo falando sobre como está sendo a minha experiência com o Acer Predator 15. Eu tenho ele agora há aproximadamente 5 meses, né? E eu acho que já dá para falar um pouco, né? Como está sendo a minha experiência com essa máquina até o momento. Eu vou começar então falando um pouco sobre ela, para quem não assistiu o vídeo poder entender. Se você quer saber mais, eu tenho vídeos do unboxing, da review assim que eu comprei, e também tenho um vídeo falando sobre como ela é por dentro. Eu abri ela completamente para a gente dar uma olhada dentro, onde ficam os slots e tudo mais. Eu vou começar então pelas partes principais da máquina. Bem, esse Acer Predator 15, então ele é 15 polegadas, ele tem um processador i7 da sexta geração, então o Intel Core i7 6700HQ com 2.6 GHz e Turbo Boost até 3.5 GHz. Ele vem equipado com uma placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1060, de 6 GB de memória dedicada, não é um modelo de 3 GB, como a gente costuma ver nos notebooks de entrada da ASUS, e ele vem inicialmente com 16 GB de RAM, DDR4 2400 MHz e um SSD M2 de 256 GB, além de um HD de 1 TB 7200 RPM não híbrido. Ele também vem com um teclado RGB mecânico, então você pode configurar as cores dele em até 16 milhões de cores, em 4 zonas. Ele tem as teclas macro, ele vem com um touchpad maravilhoso, e a tela dele dá suporte a G-Sync, é uma tela Full HD 1920 por 1080 com suporte a G-Sync e infelizmente taxa de atualização de apenas 60 Hz, poderia ser melhor. Ele vem também com uma webcam de 720p, não é Full HD, e ele vem com um sistema de áudio com subwoofer e 2 alto-falantes. Eu vou pegar aqui o meu touchpad para colocar ele aqui virado para baixo. Nós temos ainda uma coisa muito legal, que é o acesso fácil aos upgrades da máquina, além da gente contar com a tecnologia Frost Core. Bem, nós temos esse dispositivo aqui, que nada mais é um leitor de CD, mas nós também temos uma terceira ventoinha, uma ventoinha extra. Ele já vem equipado com esse leitor de CD e na embalagem ele vem com a terceira ventoinha. Então ele tem uma ventoinha de cada lado aqui e basta a gente puxar esse botão, já vê que ejeta aqui. Então a terceira ventoinha, ó, tá até suja, eu não tiro ela daqui. Nós temos então a terceira ventoinha, e caso a gente queira colocar o leitor de CD para ler alguma coisa, é só colocar aqui e ele já vai funcionar. A ventoinha e o CD se dá por essa conexão aqui, que encaixa certinho lá, e esse cooler é assinado pela Cooler Master, então, e aqui tem o logo Predator, então é uma opção. No meu caso eu não uso leitor de CD, até porque ele é muito pesado, e eu deixo então sempre o cooler extra equipado aqui. Isso é muito legal. Dá para ganhar pelo menos uns 4 graus de resfriamento aqui com esse Frost Core que vem aqui. Então eu acho uma opção interessante. Aqui nós ainda temos, eu não sei se vai dar para ver pela câmera, mas nós ainda temos as saídas de ar, elas estão bem empoeiradas, eu não limpei. E nós ainda temos as conexões, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, não sei se vai dar para ver. Nós temos aqui a entrada para o carregador, 2 USB 3.0, nós temos também os 2 jacks para fone de ouvido e microfone separados e leitor de cartão SD. Aqui nós temos o Frost Core, que também pode ser o leitor de CD. Na parte lateral direita, do outro lado, nós temos aquela trava, nós temos a entrada de cabo de rede, nós temos um HDMI e um DisplayPort, esse é o DisplayPort, esse é o HDMI.
Nós temos mais duas saídas USB 3.0, uma delas com aquele carregamento que funciona mesmo com o computador desligado, e aqui a cereja do bolo, um USB do tipo C 3.1 de segunda geração com suporte a Thunderbolt 3, que dá até 40 GB por segundo de transferência de dados. Bom, isso é o que nós temos nessa máquina da Acer, o Acer Predator. Eu fiz algumas alterações nela que eu queria comentar com vocês e eu trouxe aqui então uma chave de fenda para a gente poder olhar com bastante cuidado as alterações que eu fiz na máquina. Eu vou tirar aqui os parafusos e eu vou mostrar para vocês algumas alterações importantes que eu fiz. Uma delas bem recentemente, foi semana passada. Deixa eu tirar aqui, vocês vejam que é muito simples tirar, é apenas uma tampa. E aqui então algumas alterações que eu fiz, vou mostrar para vocês. Primeiramente, assim que eu recebi a máquina, eu fiz questão de trocar o HD. E por quê? Apesar de ser um HD 7200 RPM, que tem uma qualidade muito boa, uma transferência de dados muito maior do que esse que eu coloquei, ele era apenas de 1 TB e esse meu HD é de 2 TB. Ele é um HD comum de 2 TB, 5400 RPM, que eu abri um HD externo da Seagate. Se você quiser ver o vídeo também tem aqui no canal, é só dar uma olhadinha. Eu abri um HD externo, que é mais barato que um HD interno, e tirei apenas o HD para instalar aqui, então ele tem 2 TB. Só para lembrar, isso só funciona com HD de 2 TB, o de 1, 3 e 4 não funciona. Outra alteração que eu fiz, eu coloquei um pente extra de memória RAM, então agora eu tenho 24 GB de memória RAM. DDR4 2400 MHz. Eu comprei 2 pentes, então era para eu estar com 32 GB, porém eu peguei um preço muito bom de um colega aqui do canal, e na ocasião eu estava um pouquinho sem dinheiro, então eu optei por utilizar uma memória na minha máquina e vender outra memória para pagar o custo que eu tive na compra das memórias. Por que eu fiz isso, além da questão do dinheiro? Porque atualmente eu acho que a gente ainda não precisa de 32 GB de memória. Se você jogar um GTA, que até agora é o jogo que eu vi que mais usa memória RAM, você vai ver que o uso fica em torno de aproximadamente 12 GB de memória. Então 16 ainda dava, porém num futuro bem próximo, vamos ver agora com o lançamento do Destiny na terça-feira, como que vai ficar a utilização da RAM. Eu não sei quanto ele vai utilizar, mas creio que vai chegar nos 12, talvez até um pouco mais. Então, eu optei por colocar 24 GB, porque eu vou ter um tempo grande entre começar a utilizar tanto assim de memória, mas também eu não preciso de 32 GB. Então, foi uma opção que eu tive e acho que está funcionando muito bem, não tenho do que reclamar. E a grande alteração que eu fiz aqui, e eu gostaria de chamar bastante atenção para isso, foi a seguinte: eu vou colocar a tampa aqui só para ficar com o fundo preto. Eu tinha esse SSD na minha máquina, que é um SSD M2 SATA 3 de 256 GB, 2280, aquele padrão que vai no Dell 7559, vai no Odyssey, vai no 7567, vai no Acer VX5, que é o padrão SATA 3. Esse é o HD, o SSD que veio na máquina. Ele tem 540 GB de megas, 200, oh meu Deus do céu, me confundi. Ele vem com 540 megas por segundo de taxa de leitura e 520 megas por segundo de taxa de escrita. Eu troquei esse SSD, encontrei um negócio muito legal de um cara no OLX que comprou um Evo 960 errado, não serviu na máquina dele. E ele pediu ver se eu poderia trocar com ele um dos que eu trouxe para vender. Então eu fiz isso e agora eu tirei esse SSD, que aliás está à venda por R$530 na data desse vídeo. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha aqui na descrição, ele está novinho. E eu instalei então este Evo 960, ele é PCI Express NVMe, com taxa de leitura de 3.200 megas por segundo, ou seja, mais ou menos 7 vezes a velocidade daquele outro.
e taxa de escrita de, se eu não me engano, 2.100 megas por segundo. Então, muito mais rápido. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer um teste real para ver a diferença que deu, mas o que eu pude perceber é que programas que exigem um pouco mais do computador, como por exemplo, o Adobe Premiere, que é o que eu uso para fazer as edições de vídeo, e o XSplit, que é o que eu uso para fazer gameplays, vídeos normais e também reviews, tal. O programa que eu uso basicamente, eu notei que ele abre relativamente mais rápido, ambos estão instalados no SSD. Eu queria fazer o teste com o Destiny 2, que vai lançar na terça-feira, porém ele tem quase 70 GB de espaço e eu tô com medo de não conseguir instalar o jogo e outras coisas. Então eu vou fazer o teste, né, porque deve ser um jogo que tem um loading relativamente alto, porque tem muita coisa para ler. Mas a princípio eu joguei a beta no HD e deu certinho, mas é um teste que eu poderia fazer. Eu acho que ele vai se sair muito bem. Então esses foram os upgrades que eu fiz. E agora eu vou terminar o vídeo falando para vocês sobre prós e contras que eu encontrei nessa máquina até o momento. Acho que é bem interessante falar isso. Sobre o meu uso até o momento. Basicamente, a máquina está perfeita, eu não tive nenhum problema, nem perto de ter algum problema. Tudo que apareceu, e não foram muitas coisas, eu consegui resolver facilmente. Os aplicativos que vêm na máquina da própria Acer ajudam muito para quem quer fazer um upgrade ou fazer uma limpeza de disco, fazer uma desfragmentação. Ele já vem com aplicativos prontos para isso e acho que é muito mais fácil do que você fazer na mão. Então, nesse aspecto, gostei bastante da Acer. Então, vou falar para vocês, eu fiz uma listinha aqui de alguns prós e contras e vou falar para vocês, então, começando pelos contras. Bom, para começar, um contra muito fácil de perceber, eu vou dizer assim, é o peso. Essa máquina pesa aproximadamente 3,7 kg sem a caixa, então é muito pesada, realmente é muito pesada. Infelizmente eu não tenho uma balancinha aqui, a que eu tenho não vai conseguir pesar essa máquina, mas 3,7 kg é muito grande. Para você ter uma ideia de comparação, o Dell 7559 tem 2,5 kg, então 1,2 kg a menos do que essa máquina. Então realmente ela é muito pesada, isso compromete bastante a portabilidade se você quer levar como eu, que leva para a faculdade, leva para outros lugares, quando vai viajar leva a máquina, isso acaba se tornando um problema. O maior problema que eu tive com isso até agora foi quando eu trouxe essa máquina para o Brasil, que foi um pouco complicado porque a minha mala de mão estava pesando infinito, então isso poderia ter me trazido algum problema na hora de fazer o check-in. Felizmente ninguém mais pesa a mala de mão, então não tive esse problema, mas poderia ter acontecido. Não levei ela para nenhuma outra viagem justamente por causa do peso, que é muito alto. Outro contra, as dimensões da máquina. Essa máquina ela tem 39 centímetros de largura, 29,4 centímetros de comprimento e 4 centímetros aqui de altura. É relativamente maior do que as máquinas que a gente tem visto por aí atualmente. Como eu já dei o exemplo para vocês no outro vídeo, meu amigo trouxe um MSI Stealth Pro lá de Nova York, compramos praticamente juntos a máquina, eu fui com ele fazer a compra e eu convenci ele a comprar aquela máquina por causa do tamanho. Na ocasião eu já estava com o meu Acer, ele achou bem pesado, ele já tinha uma máquina enorme, 17 polegadas, um Toshiba Osmio, se eu não me engano, era muito grande, muito pesado, e ele optou então por comprar um Stealth Pro. O Stealth Pro, ele tem aproximadamente a mesma largura, porque ele também é 15 polegadas, porém ele tem apenas essa dimensão aqui de comprimento.
Então ele é relativamente menor. Se a gente medir aqui, essa parte extra aqui, que no caso não tem na máquina dele, é aproximadamente uns 4, 5 centímetros. Então ela é bem maior que a máquina e nem vou falar sobre a espessura. A minha máquina tem 4 centímetros de espessura, a máquina dele tem 1,8 centímetros de espessura. A diferença é absurda. Ela pesa 1,8 quilos, ou seja, metade do peso da minha máquina. Então, relativamente a esse MSI, e é uma tendência porque a Avell está trazendo máquinas assim já, e o Dell é bem mais leve e bem menor, se eu não me engano ele tem 2,5 centímetros de altura, então você começa a fazer a comparação e você percebe que realmente dá uma diferença grande. Eu estava muito resistente à ideia de que essa máquina não ia esquentar e a máquina dele ia esquentar muito mais. Porém, a máquina dele tem 3 coolers, como a Avell também está trazendo nas máquinas mais novas, e ele não esquenta. E essa máquina aqui realmente não esquenta, claro, o processador chega até 94, 95 graus, mas segundo a Intel está dentro do limite, mas se ela chega a toda essa temperatura e você coloca a mão nas saídas de ar, você não percebe que está nessa temperatura toda. A GPU, por sua vez, fica aí nos 60 graus, a gente não tem problema com isso. Outro contra, que eu queria trazer para vocês é que essa máquina poderia ter 2 slots para SSD M2. Agora eu tenho 2 SSDs M2, eu tenho mais um guardado que eu tenho para venda, que é um Samsung Evo 850, e eu poderia instalar 2 SSDs M2, um para deixar os jogos que eu mais abro e outro para o Windows, né, e para os programas. Mas infelizmente nós não temos essa opção. Se você for ver o Acer Predator 15, que vem equipado com a GTX 1070, aí nós temos essa opção. O modelo com a 1070 vem com 2 slots de SSD, já vem com um e você pode fazer o upgrade. É uma pena que essa máquina não traga isso, seria bem mais fácil, principalmente para trocar o SSD. Para fazer a troca de SSD, eu tive que usar um HD interno, eu formatei o HD interno, coloquei junto com esse SSD, ou seja, tirei o meu de 2 TB, coloquei um com esse, eu clonei esse SSD para aquele HD, depois eu troquei os SSDs, liguei o computador pelo HD e clonei o HD para o SSD. Dá para entender a bagunça que eu fiz? Então, foi mais ou menos um vai e vem muito grande. Eu vou aqui colocar nos prós, então eu fiz do SSD, eu clonei para o HD, aí eu troquei o SSD e clonei para o novo SSD, porque se eu tirasse esse, ele não ia ligar. Então eu tinha que fazer a clonagem para poder ligar o computador. Foi uma baderna enorme, deu muito trabalho, demorou, poderia ter sido muito mais fácil se eu tivesse 2 slots. Essa é apenas uma das vantagens de ter 2 slots. Outro contra, que eu acho um contra bem grande na verdade, é que essa máquina não tem placa de vídeo integrada, né? Aquele que vem com o processador, né? Ela não tem essa placa integrada, então tudo roda pela 1060. Isso pode ser um contra, porque tudo usa 1060. A bateria dessa máquina não dura muito, isso também é um contra que eu queria comentar com vocês. Se comparado ao Dell, por exemplo, essa máquina aqui dura mais ou menos 2 horas a bateria, porque ela é muito grande, ela tem 3 coolers, ela não tem placa de vídeo integrada, tem muita coisa utilizando a bateria, então realmente demora bastante. Demora bastante para carregar e pouco para usar, né? Isso que eu quis dizer. Então, isso é um contra, na minha opinião, muito grande não ter a placa de vídeo integrada. Tudo depende da NVIDIA e você acaba tendo um aproveitamento de bateria bem ruim. Outro contra, o tamanho do carregador. Eu deixei ele separado aqui para a gente dar uma olhada. Eu tirei o cabo de instalação e eu vou mostrar aqui para vocês. Vou tirar isso daqui só para vocês verem. Este é o carregador. Ele é muito grande, muito pesado. Para vocês terem uma ideia, um SSD M2 é mais fino que o carregador. Ele é bem pesado, eu não tive a oportunidade de pesar, mas ele é bem pesado. O cabo é muito grande,
A entrada dele aqui eu tirei para ficar mais fácil de ver, mas o cabo é bem grosso e a conexão dele com o computador se dá por essa conexão que é grande, mas felizmente ela é 90 graus. Isso é um contra porque o computador já é muito pesado, então imagine o computador e o carregador na mochila, realmente pesa muito. Então é um contra, eu entendo que precisa de um carregador desse, porque realmente a máquina usa muito, né? A potência dela, o carregador tem que ter uma potência alta, se eu não me engano é 240 watts, deixa eu olhar aqui, 230 watts, então precisa de um carregador relativamente grande, mas poderia ter uma otimização melhor de bateria e carregamento de energia em geral. Então esse é um contra. E um contra que é mais ou menos um contra, quando eu comprei essa máquina ela só vinha equipada com i7 6700HQ. Então eu acho que ela poderia vir equipada hoje com um i7 da 7ª geração. Ela vem hoje, mas naquela época não. Então isso para mim foi um contra, eu não tive a oportunidade de fazer a escolha. Falando sobre os prós agora, tem muitos prós também. Uma delas é que vem 4 USB 3.0. Eu uso muito USB, principalmente para gravar vídeos, então veja, um da webcam, um do microfone. Às vezes eu ligo o meu headset, então é mais um USB, e tem mais um USB nesse meio que eu esqueci agora, mas que eu tinha que usar um externo, um hub externo para poder conectar. Então era a câmera, o meu microfone, o meu mouse. Então, câmera, microfone, mouse e o headset. 4 USBs. O Dell só tinha 3, então eu sentia falta disso. Esse eu tenho 4 USBs e é ótimo. E ainda de quebra nós temos um USB tipo C com suporte a Thunderbolt 3. Para quem não sabe, eu falo bastante sobre isso. O USB do tipo C com suporte a Thunderbolt 3 permite, entre outras coisas, você conectar até 6 dispositivos na mesma entrada. Então dá para você ligar, por exemplo, eu poderia ligar microfone, câmera, headset, mouse e ainda mais 2 dispositivos em apenas uma tomada USB do tipo C, porque ela tem suporte a Thunderbolt 3, tá? Nem todos têm. Eu posso conectar até 2 monitores 4K de 60 Hz. Eu posso fazer ainda a conexão de uma placa de vídeo externa. E isso é muito legal, porque se eu quiser comprar uma 1080 Ti, por exemplo, de desktop, eu ligo num dock externo e consigo ligar esse dock nessa USB do tipo C e usar o meu computador como se ele tivesse uma 1080. Então isso é ótimo, é uma tecnologia que está começando a aparecer no mercado, em breve eu acho que vai ficar bem popular, né, e facilita bastante, porque você vai poder, que nem no meu caso, eu posso levar para a faculdade ou para uma viagem e jogar com a 1060, mas se eu quiser o melhor desempenho, é só eu ter um dock externo e conectar nessa USB com Thunderbolt 3. Então, maravilhoso isso. Outro Pro que eu queria falar para vocês, teclado mecânico. Isso é maravilhoso, faz a diferença. As pessoas que não estão acostumadas estranham a princípio, mas é muito melhor. O teclado mecânico, cada tecla é independente da outra, isso é ótimo. E facilita bastante aí também na digitação, na hora de jogar, porque você não tem interferência de uma tecla com outra. Outro Pro, o FrostCore, aquela tecnologia que eu mostrei para vocês que dá para eu trocar o leitor de CD pela ventoinha extra, isso eu achei ótimo, foi um dos itens que me convenceu a comprar essa máquina, entre outros. Outra vantagem é que ele vem 4 slots de RAM, então já vem 2 slots preenchidos e tem 2 para você fazer o upgrade, então você pode colocar até 64 GB de memória RAM, claro que isso não vai ser útil por um bom tempo, mas é uma opção, ou você pode colocar até 32 GB, 4 pentes de 8, que sai bem mais barato do que um pente de 16 GB, então uma boa opção aí. Outra coisa, ele aceitar SSD NVMe, né, PCI Express, que foi o que eu coloquei aqui. Ele é bem mais rápido, ele é o que há de melhor até o momento de SSDs, bem mais rápido que esse SATA 3. Então é interessante, nem todas as máquinas suportam, eu achei bem legal isso aí. Outra coisa é que a tela dá suporte a G-Sync, isso faz muita diferença no gameplay. Eu tenho aí um vídeo falando sobre o G-Sync.
Basicamente ele não deixa ter screen tearing na tela enquanto você está jogando abaixo da taxa de atualização do monitor, ou seja, se ele é 60 Hz, se o jogo está rodando a menos de 60 FPS, você não tem screen tearing, isso dá diferença, uma tecnologia excelente da Nvidia. Outra coisa, o preço. Quando eu fui comprar essa máquina naquela ocasião, ela era a segunda máquina mais barata com a GTX 1060, a mais barata era o Acer Predator Helios 300, mas eu não quis por algumas coisas, entre elas o Frost Core, o Thunderbolt 3 eu não lembro se ele tinha também, ele não tinha teclado RGB e não tinha teclas macro, então isso guiou a minha compra, mas era a segunda máquina mais barata. Enquanto o Helios 300 estava $1.050 sem impostos, essa estava $1.300 sem impostos. A outra mais barata, sem ser essa aqui, já ia para $1.600. Então o preço foi um fator decisivo. Claro que eu estou falando dos Estados Unidos ou de fora do Brasil. Aqui no Brasil isso nem entra em cogitação, mas considerando que a pessoa que compra uma máquina dessa em geral vai estar fora do país, o preço é um fator decisivo porque tem muita competição lá fora. Outra coisa é o adaptador Killer de internet. Ele tem um adaptador igual ao do Alienware, né, da marca Killer, que é sensacional. Ele dá uma velocidade muito grande de Wi-Fi, praticamente perda zero de velocidade no Wi-Fi, é muito bom. Ele trabalha integrado com o cabo de rede, então você pode usar os dois ao mesmo tempo, definir qual programa você quer que use um ou outro, então isso é muito legal. E é um pró muito grande, porque é um adaptador realmente muito bom que faz a diferença. E por fim, as teclas macro que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Eu vou aproveitar, vou ligar a máquina, deixa eu ver se dá para ver a tela, para vocês verem quanto tempo ela demora. Então acabei de ligar aqui, vamos ver quanto tempo vai demorar para ligar. Ó, já abriu aqui a tela da BIOS. E essas teclas macro, no total 15 teclas, que ajudam muito na hora de você jogar ou fazer atalhos para programas, muito legal. Ó, já abriu o meu Windows aqui, então veja a velocidade. E além disso ainda tem aqui a iluminação, né, na parte de baixo. Bem legal. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar dele ter ficado muito grande. Eu sempre gosto de falar tudo que eu lembro e tudo possível para ajudar vocês na hora de escolher uma máquina ou entender melhor a máquina. Se você tiver qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Não esqueça de ver os SSDs que eu tenho para venda, o preço está bem competitivo, até a última vez que eu olhei eram os mais baratos que eu tinha no Mercado Livre, né, que tinha lá. Apesar dele estar anunciado como usado, eles são novos, porque senão eu tenho que pagar uma taxa exorbitante para o Mercado Livre, aí eu ia ter que subir o preço e aí vocês acabam se prejudicando por isso. Mas não esqueça de deixar seu like, se você gostou se inscreva no canal, olhe as outras playlists, tenho muito material sobre máquinas por aí. E é isso aí, galera, obrigado por acompanhar e a gente se vê então no próximo vídeo.